Saudações, estudantes do Terra Concursos, com foco aí na nossa prova para a Polícia Penal Espírito Santo nesse ano de 2025. Professor René Marques aqui dando continuidade à temática de atualidades, né? Vamos trabalhar durante esse módulo, né, a segunda parte do material didático de atualidades, né? Vamos aí então no processo de acompanhamento. Quesito 19 do nosso primeiro material, né? A questão dos drones na Europa, né? Que tem chamado a atenção aí nos últimos meses, principalmente aí a partir de setembro desse ano corrente de 2025, exatamente porque está interligado à questão envolvendo a guerra da Ucrânia, né? Lembrando, essa guerra da Ucrânia já vem de anos, né? Começou efetivamente por uma postura da Rússia em requerer uma parte do território ucraniano para si, né? Alegando ter direitos históricos sobre a região, né? E esse conflito se delonga na sua fase atual desde 2022, né? Mas ele é muito anterior a isso. E esse conflito está trazendo a utilização em massa de drones, né? Tanto que a Ucrânia implementou um ataque em pleno território russo com a utilização de drones. E nos últimos meses, o espaço aéreo de outros países fronteiriços com a Rússia dentro da área do leste europeu e da região báltica, tá? Também estão detectando drones, né? O governo russo alega não se tratar de drones russos, mas isso está aumentando a tensão entre a Rússia e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que engloba os países europeus em uma aliança política militar, juntamente com os Estados Unidos, né? Por isso que a gente tem essa questão aí dos drones na Europa, né? Autoridades europeias atribuem à Rússia a responsabilidade pelos incidentes com esses drones. O Kremlin, que representa o governo de Vladimir Putin, nega qualquer envolvimento, né? E basicamente uma guerra de nervos, né? Trocando acusações entre o governo da Rússia e o governo de alguns países europeus, como basicamente o quê? Em setembro, a Polônia, fronteiriça com a Rússia, anunciou ter abatido drones russos que cruzaram a fronteira com a Ucrânia. Depois disso, forças polonesas passaram a acionar caças próprias de nações aliadas para proteger seu espaço aéreo. No 13 de setembro, a Romênia informou ter enviado caças para a região da fronteira com a Ucrânia, após drones russos também invadirem seu território. No dia 19 de setembro, a Estônia, um dos países bálticos, acusou a Rússia de violar seu espaço aéreo com 3 jatos de combates. No dia 22 de setembro, suspenso por quase 4 horas as ações no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, após drones terem sido avistados na região, né? As autoridades dinamarquesas não indicam suspeitos, mas relacionam o caso a outros episódios recentes atribuídos à Rússia na Europa, né? No dia 2 de setembro, o aeroporto de Munique, na Alemanha, suspendeu suas atividades 2 vezes em menos de 24 horas após drones terem sido avistados no espaço aéreo. A questão é que muitos desses drones podem ser também operações de particulares, né? E também podem ser drones de espionagem da Rússia, né? No caso da Romênia e da Polônia, a proximidade de fronteira com o território ucraniano é interessante em decorrência do que? A possibilidade da Rússia estar usando o espaço aéreo dessas nações para fazer uma nova frente de ataques ao território ucraniano, né? E esta guerra da Ucrânia, lembrando, gera pesadas sanções financeiras ao território russo, mas a Rússia ainda mantém atividades comerciais com o seu principal parceiro, que nesse momento é a China, e também mantém relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Lembrando que o presidente Vladimir Putin, ele tem basicamente uma ordem internacional de prisão em decorrência da guerra da Ucrânia. Daí o fato dele não participar diretamente nas últimas reuniões, por exemplo, dos BRICS, né? E também não participar de nenhuma reunião internacional envolvendo seus parceiros estratégicos. A principal linha de viagens que ele faz é somente visitar a China e visitar a Coreia do Norte. Ele se sente
temeroso em visitar outros países, como por exemplo a África do Sul, né, quando se teve uma reunião do BRICS, e até mesmo o Brasil, em decorrência dos acordos internacionais que obrigariam os governos dessas nações a prender o presidente russo em decorrência da ordem internacional que se tem contra ele, né? Diversos investidores russos estão com recursos bloqueados e isso gera até uma questão do próprio futebol russo, né? Que não pode efetivamente fazer transações ou participar de nenhuma competição internacional. Isso também ligado aos próprios atletas russos que não puderam competir na última Olimpíada, a de Paris, e também não vão poder competir na próxima Olimpíada. Isso levou muitos atletas russos, efetivamente também, a participarem através da bandeira do COI, né? Outro detalhe também nessa questão do esporte é que a Rússia também tem uma suspensão olímpica internacional em decorrência do uso em larga escala de anabolizantes e drogas para aumentar a capacidade de seus atletas. Atrelado à questão da guerra, faz com que o esporte russo esteja basicamente proibido de participar de diversas competições internacionais, né? É um desdobramento interessante e lembrem-se, em atualidades, muitas vezes você pode ter questões, né, que estão ligadas a um assunto, mas eles trazem um correlacionamento com o outro, ok? Também vamos ter aí uma questão envolvendo o Espírito Santo, né, as embarcações do Aquaviário de Vitória. Lembrando, né, a banca IDECAP, ela estabeleceu o quê? Né? Um conteúdo de atualidades ligados a fatores internacionais, fatores nacionais e fatores regionalizados nos aspectos culturais e históricos. Daí interessante a questão do novo Aquaviário de Vitória, né? O que a gente falou aqui sobre isso, né? A questão dos nomes das embarcações que são automaticamente homenagens, né, a pontos geográficos culturais da Grande Vitória. Temos aí Monchoara, Cariacica, Penedo, Vila Velha, Morro do Moreno, também Vila Velha, e a mais nova lancha, né, o Mestre Álvaro, né? O projeto básico desse novo aquaviário que se interliga ao sistema Transcol, né, e ajuda na mobilidade urbana, que é um dos grandes problemas da região metropolitana de Vitória, está ligado diretamente ao quê? A esses aspectos culturais. E a ideia é que se tenham 8 lanchas, mas somente essas que eu citei, né, inclusive a Mestre Álvaro, está entrando em funcionamento ao final desse ano. Estão plenamente funcionais. Lembrando que você tem um ponto na Praça do Papa, em Vitória, o segundo ponto de atracamento na Prainha de Vila Velha e o terceiro ponto de atracamento em Porto de Santana, né? O projeto de revitalização da Beira-Mar colocaria mais um ponto efetivamente na região ali do Dom Bosco ou no centro de Vitória, onde havia há muito tempo atrás uma das bases do antigo sistema do Aquaviário de Vitória. Então, atenção a essa questão dos nomes das lanchas que envolvem automaticamente aspectos geográficos e culturais do Espírito Santo, né? Falando nisso, a gente vai para o item 21, a COP30, né? A COP, né, uma conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, né, acontece este ano na região amazônica, mais precisamente em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro. Né? O evento vai reunir líderes mundiais, organizações ambientais, sociedade civil, né, para debater ações efetivas contra as mudanças climáticas. A principal eixo da discussão da COP é o Acordo de Paris, né, que tem como objetivo reduzir os gases emissores do efeito estufa e combater um dos principais aspectos da poluição, que é o aquecimento global. Né? A sigla COP vem do inglês Conferência das Partes, né, e refere-se à reunião atual dos países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, estabelecida durante a ECO 92, que foi a primeira reunião pautada na questão climática ocorrida no Rio de Janeiro. E aí o que a gente tem que saber sobre esse processo da COP30, né? Localização estratégica, foi escolhido Belém, capital do Pará, na Amazônia brasileira, né? Aí efetivamente simbolizando a importância do bioma amazônico no combate à crise climática.
mais um adendo aí. Se fala muito da Amazônia como o pulmão do mundo, mas na verdade o pulmão do mundo que contribui inclusive com a captação de dióxido de carbono, né, é exatamente os oceanos. E aí uma preocupação especial, né, no quesito do que? O clareamento dos recifes, que você detecta em diversas partes do mundo, né, e também dos corais. E os corais e recifes têm uma grande importância na questão de manutenção da biodiversidade dos mares. Você tem a barreira de corais da Austrália, que tem um alto índice de embranquecimento, e também se detecta isso aqui no Brasil, tá? Abrolhos, por exemplo, você já começa a detectar em algumas partes o embranquecimento dos recifes. Qual é o problema aí dos corais? Qual é o problema desse embranquecimento? Esse embranquecimento demonstra que o recife está morto biologicamente e não contribui com a biodiversidade marítima, e são esses recifes e corais que basicamente são os berçários do mar, né? Então isso acaba afetando toda a infraestrutura marítima, e também efetivamente os mares são extremamente degradados com poluição. Então, além da floresta amazônica, uma preocupação muito grande na manutenção e na limpeza dos oceanos. E atenção aí para essa questão do clareamento dos corais e dos recifes, ok? Análise do Acordo de Paris. A conferência vai monitorar o progresso dos compromissos estabelecidos na COP21 para limitar o aquecimento global a 1,5%, né? O que se espera efetivamente limitar esse aquecimento, que não tem como zerar, né, efetivamente, a 1,5%. A COP21 foi realizada em Paris, e daí o nome Acordo de Paris, né? Também espera-se avançar num dos principais problemas da questão ambiental, que é o financiamento climático, né? Espera-se que o financiamento para a ação climática em países em desenvolvimento seja um ponto central das negociações, exatamente pelo que? A questão da cobrança e do que vai ser feito em relação ao financiamento, né? Nós temos aí uma prática desde a Eco 92, que foi o estabelecimento das cotas de carbono, onde você pode efetivamente comprar ações de carbono no mercado internacional e manter suas atividades produtivas industriais, contando que há uma contraparte de atividades de limpeza e manutenção e preservação de áreas florestais. Mas basicamente hoje o que se discute é que os países mais poluidores não contribuem tanto com a questão de financiamento de políticas ambientais. E lembrando, né, que as duas principais nações poluidoras não são consignatárias dos acordos internacionais do clima, que são efetivamente a China e os Estados Unidos da América. Um ponto interessante nisso é que a China desenvolve nas últimas décadas um programa para tentar aumentar gradativamente a participação da geração de energia limpa na sua base energética. Alguns dados dão conta que é uma possibilidade da China em 2050, né, ter uma reversão energética para energias limpas, utilizando principalmente o quê? A energia eólica, a energia solar e a energia nuclear. No caso do Brasil, por exemplo, a energia eólica e solar só representa cerca de 5% da nossa matriz energética. A quase totalidade de geração de energia elétrica no Brasil vem o quê? Das hidrelétricas. Tanto que o Brasil tem uma dificuldade em decorrência de um dos fatores do aquecimento global. Quando a gente tem a diminuição do ciclo de chuvas e, consequentemente, uma diminuição do potencial hidrelétrico, a gente tem que lançar mão das termoelétricas, que se concentram principalmente na região sul do país. E ao utilizar as termoelétricas, estamos utilizando carvão mineral, o que aumenta automaticamente a produção de dióxido de carbono no Brasil, né? Então, efeitos do clima, principalmente na questão de água, né? A crise hídrica é um problema que gera toda uma repercussão na questão do Brasil,
principalmente a necessidade da utilização de termoelétricas ligadas efetivamente a uma diminuição da produção natural de água nos reservatórios, ok? Atento a isso, né? Também o debate sobre combustíveis fósseis após apelos da COP29, a Conferência de Belém será uma oportunidade para os países representarem novos planos aliados à eliminação gradual dos combustíveis fósseis, né? Nesse ponto, o Brasil tem uma grande potencialidade, que é o quê? O aumento efetivo do uso de etanol, né? O país, inclusive, tem a maior mistura de etanol no próprio combustível fóssil, que é a gasolina. Estamos na base dos 25%. A China, por exemplo, utiliza 3% de etanol na sua mistura de gasolina. Lembrando que a tecnologia do etanol é uma tecnologia brasileira iniciada nos anos 70 para minimizar os impactos da crise do petróleo nos anos 70, né? E se tornou uma tecnologia que, inclusive, depois foi exportada para outros países. Um dos grandes compradores da tecnologia do etanol do Brasil é os Estados Unidos da América, mas o etanol norte-americano é produzido principalmente na base do milho, enquanto o etanol brasileiro é produzido na base da cana-de-açúcar, o que potencializa uma maior produção de etanol por tonelada de produto, né? Ou seja, os Estados Unidos produzem o seu etanol com base no milho e uma produção muito menor do que a produção efetivada pela cana-de-açúcar, né? Temas específicos. A programação também prevê dias temáticos para discutir questões como adaptação, energia, indústrias, florestas, oceanos, biodiversidade, agricultura e sistemas alimentares. E aí é que a gente vê o que está sendo muito falado em relação à COP30 nos últimos meses, a questão da crítica à escolha efetiva da cidade de Belém em decorrência da sua infraestrutura para receber representantes de todo o planeta, tanto representantes da sociedade civil como de organizações governamentais. A cidade de Belém, apesar de ser um ponto crucial para a discussão, enfrenta desafios logísticos e de infraestrutura. O principal problema lá é a questão da hospedagem, né? Basicamente, estão se tentando contornar soluções como o aluguel de navios para acomodar parte de visitantes. Mas, mesmo assim, o grande problema da realização da COP30 na cidade de Belém está sendo a questão da infraestrutura logística referente à hospedagem, né? Sem contar também a elevação dos preços das hospedagens, né? Locais que anteriormente cobravam R$100 por diária, passaram a cobrar R$800 mil por diárias. E isso está prejudicando, né, a possibilidade da participação de diversas delegações, tanto de organizações da sociedade civil quanto delegações governamentais, né? Como também a questão da transparência pública para garantir a visibilidade dos recursos públicos federais investidos no evento. O portal de transparência do governo federal criou uma sessão especial para a COP30, a fim de detalhar o que está sendo gasto na COP30 e as obras que foram iniciadas para, em certa parte, receber todas essas pessoas que vão estar aí, né? Uma possibilidade aí da participação de líderes de diversos países. O governo brasileiro está atento e tentando, inclusive, conseguir a participação do governo americano na figura do presidente Donald Trump, como também na participação da China através do presidente chinês, o que seria uma vitória diplomática simbólica para o Brasil, que é um dos principais países que tem essa bandeira ambiental, ok? Então, atenção aí à questão da COP30. Com isso, a gente fecha essa primeira parte do conteúdo e a gente passa para o nosso segundo conteúdo de atualidades, né? A nossa apostila 2, né? A gente começa falando nesta parte, pessoal, em relação ao que? Dados que eu estou trazendo sobre o Anuário de Violência 2025. Um atento para vocês que estão aí. O anuário não se trata do ano corrente 2025, tá? O anuário se trata dos dados coletados, analisados do ano de 2024. Mas ele tem o nome do ano aonde ele é apresentado. Então, no Anuário 2026, a gente vai estar vendo os dados estatísticos de 2025. Atenção a isso, né? E quais são esses dados interessantes desse anuário de violência? Para começar, o anuário de violência, né, ele é estabelecido pelo
Tribunal de Justiça, né, pelo Ministério da Justiça, coletando informações de todas as forças policiais em todo o país. O Brasil registrou em 2024 a menor taxa de mortes violentas intencionais. Atenção para isso, uma diminuição das mortes por violência intencional. Desde 2012, né, com 20,8 casos por 100 mil habitantes. Muita atenção a esse detalhe, né? Como é um dado estatístico do governo, a gente tem sempre que se pautar na referência, né? Exatamente por quê? Porque esses dados estatísticos, dentro da referência governamental, acabam fazendo vocês caírem em erros, né? Um exemplo bem claro, se eu perguntar qual é o estado mais violento do país, aonde acontece o maior número de mortes, vocês vão tensionar o estado de São Paulo ou o estado do Rio de Janeiro, mas por dados estatísticos de coletagem, em cima de 100 mil habitantes, Rio de Janeiro e São Paulo não são os estados mais violentos da federação, né? Exatamente porque a população do Rio de Janeiro e de São Paulo acabam diluindo, né, o percentual de mortes violentas. Sim, eu posso dizer que São Paulo tem um número bruto maior de mortes por violência, mas percentualmente o estado de São Paulo tem um índice pequeno, assim como o Rio de Janeiro, né? Exatamente porque o registro é feito o quê? Sobre 100 mil habitantes. Então, o município, o estado, a cidade que tem um número menor de habitantes pode automaticamente ter um percentual maior de índice de homicídios. Atento a isso, né? Então, casos por 100 mil habitantes, uma queda de 5,4%. Contudo, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, né, revelam que a violência letal segue concentradas aonde? Aí o detalhe, na região norte e nordeste, né? São as áreas aonde os dados estatísticos dão um maior índice de letalidade, com os estados do Amapá e da Bahia liderando o ranking dos mais violentos do Brasil, né? Apesar dessa queda nacional, a violência se manifesta de forma bastante desigual. A região nordeste, com 33,8 por 100 mil habitantes, a norte por 27,7 por 100 mil habitantes, continuam sendo as mais violentas do Brasil, em contraste com a região sudeste, onde a gente tem um índice de 13,3 por 100 mil habitantes, e a região sul com 14,6 por 100 mil habitantes, concentrando as menores taxas aí de mortes violentas intencionais. E aí você vê como é que funciona efetivamente, porque a região sudeste e a região sul, querendo ou não, concentram grande parte da população brasileira. E o ranking dos estados mais violentos. Temos o Amapá com 45,1%, acompanhado da Bahia com 40,6%. Isso, pessoal, em números do quê? Lá, ó, por 100 mil habitantes, taxas de mortes violentas intencionais, né? Pernambuco com 36,2% e Alagoas fechando, top fire com 35,4%. O Espírito Santo está na 13ª posição do ranking nacional, com um índice de 18,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. Levando em conta que o Espírito Santo tem uma margem de 4 milhões de habitantes, tá? Então, eu coloquei o Espírito Santo para vocês terem conhecimento da posição dele dentro desse anuário. O anuário também detalha cidades com maior taxas de mortes violentas intencionais, e todas elas estão localizadas na região nordeste. Atento a isso. A violência nessas áreas é frequentemente associada a disputas entre facções de crime organizado pelo controle do tráfico de drogas. Basicamente, um dos principais pontos das mortes violentas intencionais estão ligadas às disputas entre facções, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente até pode dizer que facções criminais, como também a questão das milícias, né? Os grupos milicianos efetivamente tentando controlar áreas que pertencem a grupos ligados ao narcotráfico, né? E com isso o índice de mortes no Rio de Janeiro é elevado, mas em decorrência da sua grande população, isso é diluído em decorrência do índice em cima de 100 mil habitantes. Quais são as cidades mais violentas por mortes intencionais? Maraguape,
Sim, Maraguape, a terra do professor Raimundo, no Ceará, com 79,9%. Jequié, na Bahia, com 77,6%. Juazeiro, na Bahia, com 76,2%. E Camaçari, com 74,8%. Então, nas 4 principais, 3 são baianas. Lembrando que a Bahia é efetivamente o quê? O segundo estado com maior índice de violência, seguido pelo Amapá em primeira colocação, ok? Então, atenção a esses dados aí oferecidos, ok? Mais à frente a gente vai analisar dados referentes ao Espírito Santo. Ok? No item 2 aí, a gente fala da polêmica musical, né? A gente também tem que trabalhar a questão da cultura e geralmente a banca gosta de trazer uma ou outra questão ligadas à questão da mídia, né? E o que é interessante? Já falei no primeiro momento, o Capixaba, que participa aí da possibilidade de ganhar o Grammy Latino, que está concorrendo. Na questão cultural também, uma polêmica musical atual, né? O cantor Tony Garrido se pronunciou em redes sociais após receber críticas, porque ele alterou um trecho da própria música chamada Girassol, sucesso do grupo Cidade Negra, né? A nova versão da canção substitui o verso, já que era para ser homem, tem que ter a grandeza de um menino, ele colocou, já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher, né? E a mudança foi apresentada no programa Altas Horas da Globo. E segundo o artista, teve como objetivo o quê? A ideia dele na mudança da letra foi homenagear as mulheres, afirmando que o trecho original soava como heteromachista e que a substituição foi uma brincadeira amorosa, feita de forma espontânea, né? Com isso, essa modificação que o artista alega ser para homenagear a força das mulheres, né, modificou e dividiu opiniões entre os fãs. Parte do público considerou a alteração desnecessária, enquanto outros enxergaram a iniciativa como uma atualização natural da letra. Nas redes sociais, alguns consideraram a mudança exagerada, né? Diante da repercussão, Tony Garrido então publicou um vídeo no qual defendeu a liberdade artística e destacou que a canção pode continuar sendo interpretada das diferentes maneiras. As pessoas podem cantar como quiserem. O que é interessante aí numa questão? Eles trazem essa polêmica e então eles definem o quê? Qual é a música que foi alterada e por quê? Qual é o processo da alteração. Então, a alteração, a música Girassol, foi alterada automaticamente como uma forma de homenagear o quê? As mulheres. É este foco que nós temos que ter no concurso. A gente vai discutir a questão de gênero? Não. A gente vai discutir a questão masculina, feminina? Não. Mas a gente tem que saber aí o que, pessoal, dentro da perspectiva de atualidades. Por que a música foi alterada, qual é o foco da alteração e entender que a alteração da música acabou gerando efetivamente o quê? Um burburinho nas redes sociais que pode ser usado para ser colocado o quê? Dentro de uma questão de atualidades. Então, atenção a isso. Todo conteúdo é conteúdo plausível de se cair em provas de atualidades, tá? Na questão, né, que eu citei já, que um dos principais destaques do aquecimento global, né, é a crise hídrica. Eu venho falar da barragem dos imigrantes, Espírito Santo, tá? A barragem dos imigrantes é a maior obra de saneamento do Espírito Santo, em construção no Rio de Jucu, com o objetivo de garantir a segurança hídrica da região metropolitana da Grande Vitória, né? Lembrando que a região metropolitana da Grande Vitória é atendida pelo Rio Jucu e pelo Rio Santa Maria de Jetibá. O Rio Jucu deságua no litoral de Vila Velha, o Rio Santa Maria de Jetibá, ele deságua na Baía de Vitória, ali entre o município de Cariacica e o município de Serra, né? E basicamente o crescimento da região metropolitana de Vitória está levando o governo a projetar efetivamente os próximos anos, tendo como preocupação uma possibilidade da crise hídrica, a crise de abastecimento, né? Lembrando, basicamente, que a região metropolitana de Vitória está sofrendo um processo de conurbação, ela está se integrando de maneira urbana, né? A gente já tem isso acontecendo entre Cariacica
e Serra, em decorrência da implantação de diversos projetos logísticos, né, inclusive com uma nova via estratégica, que é o contorno do Mestre Álvaro, que foi inaugurado para tirar o movimento de cargas de dentro da BR-101 na Serra, né, e garantir um aumento da potencialidade logística nesta área, que é importante para a nossa capacidade portuária, né? Lembrando que o terminal de carga de Vitória, né, que recebe a maioria das cargas que desembarcam nos portos de Vitória, está entre Cariacica e Serra, no TCV, Terminal de Carga de Vitória. E a construção do contorno do Mestre Álvaro vai potencializar também a expansão dessas atividades, integrando de maneira urbana os municípios de Serra e Cariacica. Também estamos tendo essa integração entre os municípios de Vila Velha e Guarapari, né, aonde basicamente, retirando as áreas de preservação ambiental, né, a gente tem ali o Parque da Jacaranema, né, o restante vai permitir que tanto Cariacica quanto Vila Velha e Guarapari se integrem nas suas áreas. Cariacica com Vila Velha e, consequentemente, Guarapari com Vila Velha. Atenção a isso. E essa questão da água é interessante porque o crescimento demográfico e estrutural também gera uma necessidade de você, no futuro, garantir água potável para todos, né? Localização e propósito. A barragem está sendo construída na região conhecida como Vista Linda, na divisa entre os municípios de Viana e Domingos Martins. O principal objetivo da barragem dos Imigrantes é aumentar a capacidade de armazenamento de água para abastecer os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, né? A obra visa combater a escassez hídrica na região, garantindo o abastecimento em períodos de estiagem, o que já aconteceu em anos anteriores, né? Principalmente em decorrência do que? A diminuição de fluxo de água do rio Santa Maria de Jetibá, né? Que atende a barragem do Rio Bonito, e também a diminuição do fluxo de água do rio Jucu, né? Com isso, basicamente, a ideia da barragem dos Imigrantes é criar uma situação que sustente a questão hídrica do Espírito Santo para as próximas décadas, né? A obra visa combater a escassez hídrica na região, garantindo o abastecimento em períodos de estiagem. Além do abastecimento de água, a Companhia de Saneamento Espírito Santense também estuda a possibilidade do uso da barragem para a geração de energia elétrica no futuro, o que permitiria ao Espírito Santo uma autogeração de energia, né? A gente tem capacidade interna de garantir o sustento efetivo da energia elétrica no Espírito Santo. É um fator que é um desdobramento da construção da barragem, né? Inicialmente a barragem para garantir água, mas posteriormente também essa barragem pode virar uma hidrelétrica, que é outro fator interessante. Na questão também de logística, lembre-se, o nome da barragem, Barragem dos Imigrantes, entre os municípios de Domingos Martins e Viana, né? O porto de Imetami, tá? Esse porto tem o nome da empresa coreana que está implementando na região de Aracruz. O porto de Imetami é um complexo portuário privado em construção na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. O projeto do grupo Imetami é considerado estratégico para a logística do estado e para o comércio marítimo internacional do Brasil, né? Inclusive vai ser uma zona especial de exportação, tá? Esse porto, ele está dentro de uma logística ali em Aracruz, aonde as empresas que se instalarem dentro dessa área vão ter vantagens fiscais para exportação de produtos, né? Localização: o porto está sendo construído na Barra do Riacho, em Aracruz, a cerca de 80 quilômetros de Vitória. E ele tem uma questão estratégica interessante, que é a sua conexão logística, né? Sua localização na costa leste da América do Sul e a proximidade com a estrada de ferro Vitória-Minas e a ferrovia Centro-Atlântica, né? Que é essa que vai interligar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que terá um ramal de 7 quilômetros, o torna o mais importante corredor logístico, né? Outro grande projeto, inclusive de logística, estudantes, é o quê? A possibilidade da construção da ferrovia transamericana, né?
a gente tem aí uma discussão muito grande entre o governo brasileiro, né, e o governo chinês para a construção de uma ferrovia que sairia do litoral do Brasil, né? Alguns estudos apontam até o Espírito Santo como área de saída em decorrência da estrutura já construída daqui até Minas Gerais de ferrovias, e essa ferrovia centro-atlântica, que está sendo a EF-118, que eu já falei anteriormente, para o Rio de Janeiro. E então o Espírito Santo está aí na possibilidade de receber investimentos pesadíssimos para se integrar à ferrovia transamericana, né? Que sairia do litoral leste do Brasil e iria até o litoral oeste da América, muito provavelmente no Chile, integrando por ferrovias todo o centro-oeste brasileiro, o que potenciaria, por exemplo, a saída de produtos do Brasil tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico, e também a entrada de cargas pelas duas vertentes. É um projeto aí que está sendo discutido há muitos anos em parceria com o governo chinês, que vê interesse na construção desse sistema ferroviário, e também do governo brasileiro, né? Terminais, né? O Porto Imetame é um complexo, terá terminais para contêineres, granéis sólidos e líquidos, carga geral e serviço de apoio a embarcações, né? É uma ZPE, né? Uma zona de processamento e exportação. Essa zona de processamento e exportação tem incentivos fiscais significativos para todas as indústrias que se instalarem na região. E vejam bem, esses incentivos fiscais, você pode pensar, professor, mas isso diminui a arrecadação do Estado. Sim, mas isso gera receita indireta também, em decorrência do quê? As empresas que vão estar instaladas acabam gerando aumento das taxas de emprego, né? Tanto na fase de construção quanto na fase de funcionamento. E isso acaba dinamizando a economia local, né? Principalmente o comércio atacado e varejista e a prestação de serviços indiretos e diretos para essas empresas. Então, economicamente, a isenção fiscal acaba sendo reduzida em decorrência efetivamente do quê? Da geração de empregos e renda para a região de Aracruz e também a região subsequente, Fundão, né? Você pode ter até pessoas ali de Linhares, Colatina, Serra, interligados a esse sistema portuário, né? Por isso, os impactos e objetivos desse porto. Desenvolvimento econômico, o porto tem o objetivo de impulsionar a economia capixaba e nacional, oferecendo uma solução logística eficiente e competitiva. Lembrem-se, anotem aí, o Espírito Santo tem o menor transponding de carga portuária do Brasil, né? Vamos lembrar aí, já falei anteriormente, o que é esse transponding? É o tempo que a carga entra na área alfandegária e é liberada internamente para o mercado, como também para a saída, né? Como os nossos portos têm alta mobilidade, né, de entrada e saída de navios, é muito mais conveniente retirar carga para o mercado internacional pelo Espírito Santo, também como entrar carga, o que agrega automaticamente imposto, né, como o ICMS, que acaba com a carga entrando no Brasil sendo estabelecido em território capixaba, né? E aí uma questão também de alíquota do ICMS, que é uma briga que se tem aí a nível político para a equiparação da alíquota, porque existe uma guerra fiscal entre os estados. Interessantemente, o nosso principal rival nessa questão é São Paulo, em decorrência do Porto de Santos, tá? Atração de indústrias, a infraestrutura de alto desempenho aliada aos incentivos da ZPE visa atrair novas indústrias e investimentos para a região. E aí a gente tem, obviamente, a questão do impacto ambiental, né? Como qualquer empreendimento portuário, a construção traz impactos ambientais, como alterações da dinâmica da comunidade e aumento do tráfego, né? Estudos de impacto foram realizados pela Prefeitura de Aracruz. A empresa demonstra compromisso com a sustentabilidade, além de desenvolvimento econômico. Lembrando, né, que a legislação ambiental do Espírito Santo prioriza efetivamente essa questão. Você, inclusive, tem alguns projetos aí que estão travados em decorrência do quê? Das licenças ambientais. Lembrando que não basta somente o desenvolvimento econômico se você não tiver a sustentabilidade ambiental, né? Dito isso, vamos dar aquela parada para o coffee break, né? Esticar um pouquinho a estrutura óssea, né? Tomar um cafezinho,
a arejar a cabeça para a gente retornar com mais conteúdos de atualidades. Aqui, estudantes, a prioridade é o seu ensino. Terra Concurso, professor Rene de Atualidades. Daqui a pouco a gente retorna.